Memórias Sinapro continua hoje a sua série em comemoração aos 70 anos de fundação do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo. E está conosco hoje Caio Barsotti, que é o presidente do Conselho Nacional de Normas Padrão. O SEMP, na verdade, é um agente que regula e zela pelo bom relacionamento entre agência, anunciantes e veículos de comunicação. Na verdade, Caio, é um processo que dá os elos da cadeia que une a comunicação em São Paulo, não é? São os três principais atores do negócio da propaganda, né? O anunciante, que tem objetivos de comunicação e necessita resolvê-los, a agência de publicidade, que provê essas soluções, e o veículo de comunicação, que aproxima o anunciante dos seus consumidores, dos seus prospects, enfim. Bom, na verdade, Caio, o SEMP é bem mais jovem do que o sindicato. O sindicato começou com uma boa dose de pioneirismo lá atrás. E hoje o SEMP veio como um aprimoramento desse processo da indústria da comunicação. Como é que você hoje faz uma correlação entre a atividade publicitária e esse relacionamento com os anunciantes, inclusive com a legislação, que tem mudado constantemente? Sim. Bom, primeiro, eu acho que cabe para quem está nos assistindo compreender que a distinção entre as atividades das entidades, né? O Sinapro, como o próprio nome diz, é o Sindicato das Agências de Propaganda. Então ele tem uma função, tem um reconhecimento legal, inclusive, para funcionar por meio da CLT, e o sindicato, portanto, desenvolve uma série de atividades que têm um cunho sindical, propriamente dito. O que me parece cabe destacar com relação ao Sinapro de São Paulo, assim como existem outros Sinapros no Brasil que também têm um desempenho bastante parecido, ou pelo menos tem essa orientação, é de lidar com a formação profissional, lidar com o aprimoramento das atividades da agência de publicidade. E isso é uma coisa bastante importante, porque o sindicato ele é capaz de, pela condição orgânica que ele tem de reunir as agências de publicidade, ele também é capaz, portanto, de promover uma série de encontros, debates, como o Sindicato de São Paulo vem fazendo, e acaba que promove, portanto, o desenvolvimento profissional. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma contribuição bastante relevante. Agora, o SEMP tem uma visão universal do Brasil inteiro. Se a gente conseguir transferir para os nossos telespectadores uma mensagem a respeito dessa atividade, o que você diria? Em outras palavras, o SEMP hoje gerencia esse relacionamento em nível nacional e, ao mesmo tempo, presta serviços em relação à pesquisa, levantamento de dados? São várias as frentes de atuação. Obrigado pela pergunta, porque vai nos permitir conversar um pouco sobre as atividades propriamente do SEMP. A atividade do SEMP é em caráter nacional e o SEMP tem como sua visão, né, seu desejo é que ele seja percebido como um centro referencial de informações e de melhor prática a respeito do relacionamento comercial entre agência, veículo e anunciante. Esse é o nosso empenho. E para isso nós temos uma série de plataformas de comunicação, como o nosso site, a revista que nós editamos a cada trimestre. O ano passado nós editamos um livro. Sempre que há oportunidade como essa que vocês gentilmente nos convidaram, nós temos oportunidade de explicar. Então isso diz respeito a todo o ambiente de autorregulamentação comercial. Como parte do ambiente normativo, há um compromisso das agências de publicidade, ao obterem a certificação de qualificação técnica, que elas tenham disponham de pesquisas, de ferramental de informações de mídia, para que elas possam bem atender os anunciantes e manter uma relação comercial com os veículos de caráter técnico, que esse é o nosso principal desafio. Nesse ambiente, há um fenômeno bastante interessante no SEMP. As agências que são maiores, que têm maior capacidade, elas têm compromissos de investimento em pesquisa para que elas possam atender os seus anunciantes. Evidente que isso dá segurança também aos anunciantes. As agências de menor porte, elas têm acesso ao essencial de pesquisa de mídia disponível em cada mercado gratuitamente por meio do SEMP, de tal maneira que nos permite afirmar que todas as agências certificadas reúnem condições técnicas para atender os seus anunciantes. Está chegando ao final da nossa entrevista, Caio, mas antes eu gostaria que você
deixasse uma mensagem para os profissionais da propaganda que estão nos assistindo. Apesar de que você fez isso até agora, você já mandou mensagem que publicidade precisa ler mais, precisa prestar mais atenção, mas agora, né, nesse último capítulo, o que você diria para os nossos publicitários, empresários da propaganda? Bom, primeiro, até deixa eu aproveitar a oportunidade para dizer, escuta, eu estou chamando a atenção de ninguém, eu estou respondendo uma pergunta de por que a gente enfrenta problemas. Muitas vezes a gente enfrenta problemas por falta de informação. Então eu recomendaria mesmo que as pessoas lessem mais, enfim. Porque no fundo, para compreender o ambiente de negócio, a gente precisa mesmo compreender o ambiente de negócio. Não é só porque a gente entra numa empresa e aprende como é que as coisas funcionam, que a gente sabe por que elas funcionam. E às vezes acontece de cerrarmos o pé, né, da cadeira, porque a mesa, né, o pé da mesa, porque a cadeira está muito baixa e, no entanto, dá para levantar a cadeira. Né? Então, são coisas dessa natureza que eu acho que valem a pena. Mas o que eu mais queria dizer é o seguinte: a democracia é algo muito delicado e que nós precisamos cuidar muito. E para a democracia ficar de pé e bem fundamentada, ela depende de instituições fortes. Instituições fortes dependem de líderes e dependem de pessoas que dediquem tempo, energia, inteligência para formar essas instituições. O Sindicato das Agências de Propaganda de São Paulo é uma instituição super importante e ela será cada vez mais importante e contribuirá cada vez mais com a democracia quanto mais associados o Sinapro tiver. Então, acho que esse é o recado que eu tenho. Associe-se ao Sinapro, participe do Sinapro. Contribua com as discussões, critique, questione, seja um agente da democracia brasileira. Acho que é isso. Muito obrigado. Acabamos de ouvir aqui e assistir à manifestação do Caio Barsotti. É italiano, se não falar com a mão, não chega em lugar nenhum. Mas é muito legal porque é uma oportunidade, não diria rara, ele está sempre à disposição, mas de estar num ambiente mais intimista e ouvir a opinião de uma pessoa abalizada como ele, que dirige o SEMP e de importância nacional. Agradecemos a atenção, especialmente ao Caio, e a vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigado.